Nesse vídeo eu trago para vocês, né, uma informação que talvez não seja muito boa, tá? Dependendo de quais são as suas intenções e na sua condição atual, tá? A formação psicanalítica ela não é para todo mundo. Tá? E talvez você esteja se perguntando, será que eu tenho tudo o que preciso para me tornar um psicanalista? Né? E por que a psicanálise não pode ser para todo mundo? Como isso acontece? Por que ser psicanalista não é para todos? Tá? Se interessa a você esse assunto, me segue até o final do vídeo, que eu vou falar para você direitinho todos os porquês que as pessoas precisam ter determinadas características para se tornarem psicanalistas. Tá? Eu sou o Dr. Saul, eu sou médico e psicanalista, eu sou sócio fundador da Iniciativa de Formação em Psicanálise e a nossa missão é ajudar quem quer se tornar um psicanalista a chegar de fato a exercer a psicanálise, né, da maneira mais ética e favorável possível. Em outras palavras, para você se tornar um psicanalista bem-sucedido profissionalmente, né, pessoalmente e, claro, financeiramente. Para você se tornar um psicanalista, você primeiro precisa ter uma compreensão de quais são as forças, né, as pressões que a sociedade traz para essa função, tá? Vocês sabem que nesses últimos anos, depois da pandemia, as questões de saúde mental, né, as questões psíquicas das pessoas começaram a ser levadas mais a sério. Então, a demanda por psicanálise e a demanda por se tornar psicanalista aumentou bastante nos últimos 3, 4 anos, tá? E aí, uma coisa bem interessante é que a sociedade brasileira está cada vez mais parecida com a sociedade de outros países, por exemplo, da Argentina. Os portenhos, né, os que moram em Buenos Aires, eles habitualmente fazem análise, né, sem muitos problemas, sem muitos tabus. No Brasil, durante muito tempo, a gente viu muita gente falando, não quero fazer análise porque eu não sou louco. E não tem nada a ver com isso, né? As pessoas buscam análise principalmente para ter uma vida melhor, né? Para parar de repetir alguns sintomas que provavelmente tornam a sua vida mais difícil, né? E para, obviamente, buscar mais felicidade, né? E a análise pode sim ajudar as pessoas sobre isso, tá? Então, a demanda após a pandemia aumentou porque o sofrimento mental, né, passou a ser muito mais frequente, muito mais falado, né, e muito mais abordado pelas mídias depois da pandemia. E daí a psicanálise passou a ser uma prática, né, cada vez mais procurada, né? E aí, para quem está buscando se tornar um psicanalista, esse vídeo é bem interessante, tá? Então, vamos lá. Por que a psicanálise, na sua formação, em outras palavras, para quem não sabe, a formação analítica é o processo para que uma pessoa se torne um psicanalista, tá? Por que esse processo necessita que a pessoa tenha alguns quesitos antes de iniciar, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber é que para você iniciar uma formação analítica, você tem que iniciar uma análise. Você tem que fazer análise. Tá? E isso vai bem além daquela lógica que a piadinha o analista faz análise. Não, o analista tem que fazer análise. Ele obrigatoriamente precisa fazer análise e tem vários motivos para isso. Tá? O primeiro motivo que eu gostaria de contar para vocês é que o próprio Lacan foi um grande psicanalista, talvez o maior após Freud, tá? Que ele falou sobre a formação analítica, ele tinha uma questão muito visceral com a formação analítica, e ele dizia o seguinte, né? Toda análise é didática, ou seja, toda análise, se levada ao final, o analisando se tornará um analista. Tá? E o que isso significa? Eu vou explicar para vocês. Significa que a análise ela é um fator tão importante, mas tão importante na formação de um analista, que caso uma pessoa resolva se tornar um analista ao final da sua análise, e isso geralmente demora alguns anos, tá? Em geral, ela tem todas as características necessárias para conseguir escutar outra pessoa com uma escuta analítica, conduzir essa experiência ao final de uma análise adequadamente como a análise deve ser. Tá? Então, para vocês verem como isso é importante. Só que tem um detalhe, gente, não dá para esperar até o final de análise de todo mundo para se tornar psicanalista. Até porque, né, muitas pessoas terminam a análise já com uma idade, né, já não é mais tão jovem assim para terminar a análise. Então, o que a gente exige é que antes da pessoa iniciar a formação analítica, ela já inicie uma análise. É essencial, tá? Algumas pessoas já procuraram a gente aqui na iniciativa perguntando, mas será que eu poderia
iniciar uma formação fazendo terapia? Porque hoje eu faço terapia, eu não faço análise. A gente nunca proibiu as pessoas de fazer a formação, as atividades de formação, fazendo apenas terapia. A gente não proibiu, mas, gente, todos, 100% dos casos que a gente observou, que iniciou a formação fazendo terapia, pararam a terapia e iniciaram uma análise. Tá? Por quê? Por que a análise é tão importante na formação? Por que uma terapia não funciona? Tá? Para a formação analítica. Né? Funciona para aquilo que é o objetivo de uma terapia. Tá? Tá, e aí, qual que é a diferença? Por que isso é tão diferente, a análise da terapia na formação? Tá? Primeiro, gente, porque é o seguinte, a terapia ela tem uma maneira específica de lidar com o sintoma. A terapia busca entender o sintoma para reduzi-lo. Tá? A terapia ela lida com o sintoma de uma maneira muito semelhante ao que é a medicina, por exemplo, as áreas da saúde. O sintoma, para as terapias, as psicoterapias, são problemas que precisam ser resolvidos ou pelo menos atenuados. Para a psicanálise, ainda que a gente entenda que os sintomas são problemas, eles não são problemas a serem erradicados exatamente, eles são problemas a serem entendidos. Até porque, em alguns casos, tem sintomas que eles não vão ceder facilmente. Ou tem casos mais complexos em que se o sintoma ceder, é pior. Vai vir toda uma outra quantidade de sintomas, às vezes mais difíceis, mais sofredores, para a pessoa dar conta. E aí, né, a análise ela tem o sintoma num lugar diferente. O sintoma é algo a ser analisado, algo a ser interpretado. E aí, para quem faz terapia, não tem como iniciar uma formação analítica e entender essa diferença entre combater um sintoma e interpretar um sintoma. É preciso estar numa análise para entender isso. Tá? Nesse mesmo sentido, tá? Vocês já devem estar compreendendo que quem faz uma análise do ponto de vista de formação analítica precisa entender que muitos conceitos que existem na teoria, né, psicanalítica, você só vai conseguir compreender depois que você tiver se debatido com isso na sua análise. E são vários termos, não são poucos não, tá? Vou dar 2 exemplos aqui básicos, tá? Que o senso comum entende de um jeito, mas dentro da teoria psicanalítica são termos técnicos, tá? Por exemplo, desejo e gozo são questões fundamentais na prática da clínica psicanalítica, e se você não tiver uma noção do que é isso na sua própria análise, você dificilmente vai conseguir manejar desejo, manejar gozo na clínica com outros pacientes. Então é muito importante que se faça análise para iniciar a formação analítica, tá? Eu quero que vocês tenham entendido isso muito bem, tá? E o que mais? O que mais você precisa ter de quesito para poder iniciar a formação analítica? Gente, na formação analítica eu preciso muito que vocês compreendam que o hábito da leitura ou a habilidade de entender textos técnicos seja algo que vocês dominam. Tá? E o que são esses textos técnicos? Tá? Texto técnico são textos de linguagem mais rebuscada, de linguagem especializada. Tá? Então não estou falando de textos jornalísticos, não estou falando de textos literários ou de crônicas, não estou falando de textos de redes sociais. Tá? Eu estou falando de textos técnicos, livros técnicos, artigos científicos. Tá? Se você tem a habilidade de conseguir entender o que está escrito em artigos científicos, em livros técnicos, livros de, não importa qual área, mas de profundidade técnica, de especificação técnica, você vai ter a habilidade de compreender textos da psicanálise, tá? Por que eu estou falando isso? Por que isso não é um detalhe? Por que isso é tão importante a ponto de eu dizer para você que sem isso é complicado iniciar uma formação analítica? Tá? Porque os textos de Freud, mas principalmente os textos de Lacan, são textos que exigem muito a capacidade de interpretação de textos técnicos, mas muito mesmo. Lacan foi um autor de textos que ele não fazia questão nenhuma de ser fácil de ler. Ele tinha por intenção que as pessoas que lessem compreendessem somente se elas se implicassem muito na leitura. Então ele era um homem muito erudito. Ele falava de filosofia, falava de literatura, falava de matemática. Ele falava de várias áreas do conhecimento humano. Ele falava de biologia, falava de medicina. Ele era médico, né? E não é fácil entender um texto de Lacan.
Então, uma pessoa que não consegue entender um texto técnico de tipo nenhum, provavelmente essa pessoa não vai conseguir ler os textos principais. E aí, gente, assim, às vezes a pessoa pode pensar assim, eu posso de repente ler o resumo. Tem um monte de gente que faz prova de vestibular aí, faz concurso, sem ler os textos, lendo somente os resumos, né, que são um material já analisado e resumido e modificado, né, de uma forma mais simples. Daria para fazer isso? Não. Na formação analítica você não consegue. Tá? Por dois motivos. Primeiro, porque a visão que cada um tem do texto não necessariamente ela é certa ou aplicável para a formação da outra pessoa. Tá? Aí você pode estar falando, mas você está falando então que a teoria ela pode não ser a certa o tempo todo. Então ela não é uma teoria séria. Não, ela é séria. Ela é muito séria. Só que a implicação nela também é muito séria. É muito claro que a compreensão de um texto de Freud ou de Lacan depende do contexto, né, que está sendo construído naquele texto ali de quem está escrevendo. Então não dá para você simplesmente se basear nos comentadores de Lacan, nos comentadores de Freud. Você precisa ler textos de Freud e de Lacan. Não tem outra forma. E se você não consegue ler textos técnicos, você não vai conseguir ler textos de Lacan e de Freud. Por isso, né, a importância desse quesito. Né, sem ter essa habilidade, né, talvez seja inviável você se tornar um psicanalista. Tá? O terceiro quesito e último que eu quero falar para vocês, que é necessário para você se tornar um psicanalista, tá? É relacionado ao segundo, tá? É a capacidade de escrever textos técnicos. Aí você pode me perguntar, mas Saul, eu não tenho interesse de me tornar um autor em psicanálise, um escritor, um teórico. Olha, não tem jeito, faz parte da formação que você escreva textos técnicos. Alguns dispositivos da formação que são muito importantes, por exemplo, o cartel, são dispositivos que até o final da atividade você vai ter escrito um texto técnico. É importantíssimo também que você participe com textos para outras atividades, por exemplo, grupo clínico. Grupo clínico você precisa escrever um caso clínico para discutir. E aí tem toda uma métrica, tá? Os textos técnicos psicanalíticos, eles são em uma linguagem formal, eles precisam ser claros de certa forma, eles precisam utilizar de maneira adequada os termos psicanalíticos e eles precisam ter também algumas questões éticas envolvidas. Se a pessoa não tiver uma capacidade de escrever de maneira técnica, ela não respeita nenhum desses princípios. E os textos eles ficam bastante prejudicados. E na realidade, o que eu mais me preocupa é que as pessoas de repente se sintam muito mal por não conseguirem fazer coisas clássicas, escrever textos clássicos, coisas simples, né, do dia a dia da formação. Tá? Sem falar, gente, que eu oriento que uma boa formação, um analista, né, que seja um analista bem sucedido, ele faz participações em atividades teóricas, ele produz textos para congresso, ele produz textos para jornadas, e aí se o psicanalista não consegue produzir textos formais, técnicos, é impossível ele ter uma formação de qualidade, é impossível se tornar um psicanalista bem sucedido. Tá? Bom, e aí, sobre essa questão de ler e escrever textos técnicos, isso desemboca em um ponto que eu preciso esclarecer para vocês, tá? Que é o fato de que a maioria das escolas de psicanálise, elas têm por princípio só receberem pessoas que têm curso superior, se não completo, pelo menos em andamento. Tá? Então, não dá para uma pessoa iniciar uma formação, nem vai ser aceito nas principais escolas de psicanálise, uma pessoa que, se ela não tiver curso superior, se ela não estiver cursando, né, uma graduação. Tá? E aí você pode perguntar, qual que é a melhor graduação? Bom, isso é muito relativo, tá? Naturalmente, a graduação em psicologia te dá acesso aos textos psicanalíticos durante a graduação na grade curricular. Mas, gente, o curso superior de psicologia, ele não forma psicanalistas. Tá? A psicologia é uma ciência bastante complexa. Dentro da graduação, a pessoa vê várias coisas, inclusive a disciplina de psicanálise, tá? A universidade ela promove isso, as melhores, né, promovem uma boa ideia do que é a psicanálise, mas não a formação analítica. Tá? E, no entanto, da mesma maneira, as escolas, principalmente as escolas lacanianas, tá? elas não exigem
que a pessoa que esteja fazendo a formação analítica, né, ela tenha uma formação em psicologia ou medicina. Pode ser qualquer graduação, qualquer curso de nível superior, né, é aceito como pré-requisito para iniciar a formação analítica, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a capacidade de ler e escrever textos técnicos, ela é desenvolvida em qualquer curso superior. E a psicanálise tem uma capacidade de ser transversal imensa. Então, toda e qualquer área que você estudou no decorrer da sua carreira, da sua vida acadêmica ou profissional, ela encontra-se na psicanálise sempre uma forma de ajudar você na sua formação. Porém, a formação analítica ela é insubstituível por si mesma. Tá? É impossível que você faça a formação analítica numa academia, numa graduação. Porém, você pode iniciar a graduação ao mesmo tempo em que você está fazendo a sua formação. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Quem tem interesse de se tornar um psicanalista, mas não tem um curso superior, inicie um curso superior ao mesmo tempo que você inicia a sua análise e inicia a sua formação, tá? Em uma das escolas, tá? Em algum instituto de psicanálise, tá? Que provavelmente você fazendo tudo com bastante implicação, você vai conseguir se tornar, né, um psicanalista bem-sucedido. Tá? A iniciativa de formação em psicanálise tem por intenção ajudar quem está numa formação, não importa de qual escola de psicanálise, a gente ajuda a pessoa a entender alguns pontos que de repente pode estar atrapalhando na formação, né, para atingir a prática da psicanálise de maneira excelente, com um psicanalista bem sucedido. Tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para vocês darem um like para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tá? Se inscreva no nosso canal, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos. A gente vai estar postando mais vídeos no nosso canal. Tá? A gente se encontra lá. Obrigado.